Abram então novamente a Bíblia de vocês, lá em Romanos 12, versículos de 9 a 21. Eu quero fazer então a segunda leitura nesse texto, nesta noite com vocês. Romanos 12, de 9 a 21. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Bondoso Deus, ajuda-nos a compreender a Tua palavra nesse momento, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos na segunda parte da carta aos Romanos, e essa segunda parte da carta é uma parte muito prática, muito pastoral. Se na primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo nos ensina como que um Deus justo salva homens pecadores, mostra nos primeiros 3 capítulos que todos os homens pecaram, carecem da glória de Deus, todos os homens são indesculpáveis, sejam eles nascidos de um lar pagão, ou sejam eles criados dentro da religião, todos são indesculpáveis. A lei serve para fazer calar a boca de todo homem como um culpado, contumaz, como alguém que não tem como escapar da justiça de Deus. Paulo diz: os que viveram antes da lei, sem lei, serão julgados e serão condenados, mesmo sem lei. Por quê? Porque a lei que será levada em conta será a lei do próprio coração deles que Deus colocou. São as leis instintivas. E nenhum de nós passa nem no crivo das leis que nós criamos instintivamente. Por isso, aqueles que sem lei viveram, sem lei serão condenados. Os que viveram com lei, pela lei serão condenados. De tal maneira que ninguém escapa, né? E aí Paulo passa, a partir do capítulo 4, quando nós estudamos bastante aqui, exaustivamente, Paulo passa a mostrar como que um Deus justo salva homens pecadores. E o resumo disso é a obra da justificação. Jesus Cristo toma o meu lugar e Ele leva sobre si as minhas culpas, Ele paga a minha dívida e Ele imputa sobre mim a sua justiça. É a doutrina da dupla imputação. Sobre Cristo vão os meus pecados e a minha culpa, e Ele paga por essas culpas na cruz do Calvário. E sobre mim são lançadas, ou é lançada, a justiça de Cristo, o que me justifica diante de Deus definitivamente. E aí, a partir daí, Paulo começa a mostrar as implicações, mostrando que eu não sou mais escravo do pecado, porque a minha natureza não está mais escravizada ao pecado. Antes, agora, eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim, e esse Espírito de Deus planta uma nova criatura dentro de mim, e quanto mais eu busco a Deus, porque esse Espírito me faz buscar a Deus, mais eu sou guiado pelo Espírito que inclina o meu coração para as coisas de Deus.
Quando eu negligencio isso, a minha carne toma força e eu sou inclinado para fazer aquilo que Deus odeia. De tal maneira que nós vivemos dentro de nós essa dupla natureza, e Paulo insiste e diz que nós devemos fazer morrer esta velha natureza e mortificar os feitos da carne. E aí ele fala: você não é mais escravo da lei, você não é mais escravo do pecado, e você tem dentro de você um agente absolutamente poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos notifica sobre as primícias de Deus, ou seja, ele dentro do meu coração me fala sobre o que Deus tem preparado para mim na eternidade. Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Ele notifica ao meu coração que eu sou filho de Deus, que Deus realmente me adotou. Então ele me fala internamente e externamente pela palavra do amor de Deus, do qual eu não posso ser separado. Por isso que Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. O próprio Deus põe o seu Espírito dentro de mim para me lembrar disso. Nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo fala sobre quais as implicações dessa doutrina para os judeus, já que eles foram os primeiros receptores da promessa, mas agora parecia que eles estavam sendo deixados de lado. E Paulo fala: bom, o povo de Deus não é o Israel nacional, mas sim aqueles que são descendentes da fé de Abraão, e não do sangue de Abraão. Mas ainda assim, Paulo diz: para todos, inclusive para os judeus, o caminho de salvação é o mesmo. O caminho da salvação é a justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Os judeus, eles se rebelaram contra Deus, e é por isso que eles estão hoje separados. Por quê? Porque eles deixaram a justiça de Deus, que era a promessa do Messias, e eles buscaram um caminho de justiça própria. Por causa disso, eles só conseguiram o contrário do que eles buscavam. O que eles queriam, eles não alcançaram. E o que eles não queriam, isso eles alcançaram. Por quê? Porque, de fato, nenhum homem tem justiça própria. Mas Paulo acredita piamente, e ele usa o Antigo Testamento para mostrar que Deus fez promessas de que, nos últimos dias, este mesmo Evangelho que nos alcançou, e este mesmo Espírito que convenceu o nosso coração, também vai alcançar os judeus. Eles crerão no Evangelho, eles também serão convencidos pelo Espírito Santo, e eles também serão salvos, da mesma maneira que nós aqui no Ocidente somos salvos. Não tem um caminho diferente de salvação, porque eles são judeus, mas existe para eles a mesma esperança que existe para qualquer nação no mundo hoje, que é a esperança de que o Evangelho chegue lá, e que eles sejam convencidos pelo Espírito Santo de Deus e sejam salvos. E aí Paulo particularmente tem essa esperança que ele compartilha com seus compatriotas e diz: realmente Deus deixou promessas de que ele enviaria este Evangelho também para o povo que rejeitou o próprio Cristo. E nós cremos nisso também, que o Evangelho é para todas as nações, e especialmente também para a nação dos judeus, porque eles não são em nada diferentes de nós, são pecadores como nós e carecem de salvação como nós. Então, Paulo termina a sua parte, digamos assim, teórica, embora Paulo não é um teórico, ele fala com autoridade o Evangelho de Deus, mas digamos que ele termina a parte que é uma parte mais densa de teologia, e ele passa para uma parte que é mais densa de prática, de questões que são pastorais. Ele pega o conteúdo dos primeiros 11 capítulos e começa a transformar em aplicações práticas para a vida dos cristãos. E nós vimos isso já há 3 semanas. A primeira parte, os versículos 1 e 2, Paulo fala que necessariamente toda essa obra de Deus em nós, ela deve produzir uma oferta pessoal nossa a Deus, e por isso ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O que ele está dizendo é que quem entende essa doutrina, quem é iluminado pelo Espírito Santo, quem tem a presença do Espírito Santo, imediatamente depois de receber essa obra de Deus, oferece a sua vida como um serviço a Deus. Eu não sou mais de mim mesmo, porque eu fui comprado com o sangue de Cristo.
Eu não vivo mais para mim mesmo, porque agora eu reconheço qual é o propósito da minha existência desde o princípio, que é a glória de Deus. Eu tenho sim minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus amigos, mas eu entendo agora que tudo que Deus me deu deve funcionar de forma harmoniosa como uma grande oferta a Deus. Então eu sou um bom pai para oferecer esse exemplo como um culto, como uma adoração, um sacrifício a Deus. Eu sou um bom profissional e o meu trabalho e tudo que eu faço deve ser oferecido primeiramente como uma oferta minha para Deus. Tudo que eu vou fazer eu faço com esse sentimento de gratidão pelo que o Senhor me fez e que, portanto, eu devo toda a minha vida e tudo que eu puder fazer, eu devo a Deus. Então eu não ofereço mais o sacrifício de sangue de animais, porque aquilo era em busca de um perdão, que agora eu tenho por meio de Cristo Jesus. Eu não preciso fazer isso, mas eu ofereço agora a minha própria vida por aquele que me deu tudo. Tá? E aí, além deste oferecimento, que agora por meio da misericórdia de Deus eu tenho acesso para oferecer a minha vida a Deus, além disso, ele fala da necessidade de um inconformismo com esse mundo. Eu não posso me amoldar a esse mundo, antes eu tenho que me amoldar ao Cristo, ao Filho de Deus que me salvou. Ele então promove na minha vida uma transformação que começa pela renovação da minha mente. E basicamente as coisas se emendam aqui, porque tudo aquilo que Paulo nos ensinou, quando penetra a nossa mente pelo Espírito Santo de Deus, vai produzir uma revolução, uma transformação de mente. Então Paulo começa mostrando isso. Quem conhece essa doutrina, quem crê em Cristo Jesus, quem recebe essa fé, passa a viver uma oferta constante a Deus, a sua vida passa a ser um culto a Deus, você passa a viver inconformado com o mundo e você experimenta essa transformação que começa de dentro para fora. A partir daí ele fala a respeito daquilo que Deus nos concede para nos habilitar. A partir do versículo 3 até o versículo 8, ele fala dos dons espirituais com os quais Deus equipa os crentes, equipa a igreja, para que você possa exercer um ministério, para que você possa atuar no meio do povo de Deus, que Paulo chama de o corpo de Cristo, a fim do quê? A fim de que nós sejamos mutuamente trabalhados por esses dons e a igreja como um todo, ela amadureça, ela seja aperfeiçoada e cresça. E nós individualmente também sejamos trabalhados, aperfeiçoados e cresçamos na fé. E nós falamos bastante sobre isso, sobre esses dons. E agora, a partir do versículo 9 ao versículo 21, Paulo parece que é como se ele pegasse uma metralhadora e ele começa a atirar para todos os lados. Porque ele entra para uma parte muito pastoral, e a impressão que dá aqui é que ele é aquele pastor de 20, 30 anos da igreja, que ele sabe tudo que está acontecendo com todo mundo, e ele começa a dar uma pincelada para cada um. Cada um que ele olha, ele fala uma coisa e vai soltando todas as recomendações pastorais para a igreja. Obviamente, não é esse o caso precisamente. Por quê? Lembra que Paulo está escrevendo essa carta antes de ir a Roma. Então, Paulo, obviamente, ele tinha algumas informações sobre alguns problemas que aquela igreja de Roma enfrentava, e ele está aqui tomando a liberdade, como um mensageiro de Deus, de falar com aquela igreja de forma pastoral, até para exemplificar que este ensino todo que ele tinha recebido de Deus, e que ele tinha enviado em forma de carta para a igreja de Roma, era algo para ser prático, era algo para ser transformado em doutrinas para a vida, doutrinas práticas. Isso tinha que se traduzir de alguma maneira em mudança de comportamento, em atitudes. E então ele passa a ser ainda muito mais prático a partir do verso 9, porque ele vai pegando essas pílulas aqui e vai lançando sobre questões que são muito comuns em todas as igrejas. E ele vai falar de vários assuntos que nós vamos ver aqui, uma pincelada sobre cada um deles, mas a gente pode pegar, tem algum item especial nestes versículos que está alinhavando tudo que ele vai falar? Sim. E está logo no início, quando ele cita aí no verso 9, o amor sincero, o amor sem fingimento, o amor não fingido. Este amor não fingido é necessariamente a base, a força
para você poder cumprir todas as outras coisas. Se você tiver esse amor real, genuíno, verdadeiro, não fingido, você automaticamente não vai incorrer em nada daquilo que Paulo proíbe e vai fazer tudo aquilo que Paulo ordena, ok? Então o amor ele funciona como eixo central desses versículos de 9 a 21 aqui. Bom, feita essa introdução, vamos entender qual é a situação da igreja de Roma e por que Paulo vai fazer essas recomendações. O que Paulo sabia sobre a igreja de Roma que lhe permitia falar pastoralmente para aquela igreja? Bom, Paulo sabia que basicamente aquela igreja era composta por dois grupos, inclusive dois grupos que tinham dificuldade de se aceitar. Na igreja de Roma tinham os judeus convertidos a Cristo, que deixaram o judaísmo e passaram a seguir a Cristo Jesus, e nessa igreja tinham os romanos, que são chamados de gentios, que foram convertidos por causa da pregação feita por esses judeus que eram convertidos ao cristianismo. Como que isso aconteceu? Bom, esses crentes judeus que estão em Roma, a conversão deles provavelmente se deu lá no dia de Pentecostes. Por quê? Porque havia gente ali, judeus de todas as partes do mundo conhecido da época, que vinham para a festa de Pentecostes, estavam ali, e uma comunidade de judeus estava presente ali quando aconteceu o evento de Pentecostes. Foram convertidos naquela pregação de Pedro e foram batizados por Pedro. Eles voltam para Roma e eles iniciam esta igreja. Eles abandonam o judaísmo e eles iniciam essa igreja, que é uma igreja de Roma. É uma igreja evangélica, é uma igreja segundo a orientação de Cristo, segundo os apóstolos. É uma igreja que segue o mesmo que as igrejas da Palestina seguiam, que era o ensino dos apóstolos. Detalhe é que não tinha um apóstolo fixo lá, como não tinha na maioria das igrejas, havia apenas a liderança ali, que era a liderança dos judeus. Mas eles pregaram o evangelho. E eles pregaram de tal maneira que as pessoas de Roma, os gentios, foram se convertendo a este evangelho, né? E isso trouxe para dentro daquela igreja esse grupo de não-judeus que não tinha nem a tradição do conhecimento a respeito do Antigo Testamento, nem as tradições judaicas. Nessa época, as igrejas, mesmo essas igrejas aqui, que já eram de crentes em Cristo Jesus, de judeus convertidos ao cristianismo, mesmo assim, essas igrejas ainda traziam muito daquelas tradições antigas dos judeus. Circuncisão, as festas, a questão da dieta alimentar. Isso estava muito impregnado na igreja do primeiro século. Tanto que os apóstolos, e especialmente lá em Atos 16, os apóstolos precisam mandar uma pastoral para as igrejas dizendo que quando um gentio se convertesse, não era necessário circuncidar. Por quê? Porque agora o rito da circuncisão, as cerimônias, havia sido substituída pelo batismo. Também havia necessidade, esses gentios, quando eles se convertiam ao cristianismo, eles já passavam automaticamente a guardar o domingo, que era o dia da ressurreição de Cristo, e não mais o sábado. Mas muitos judeus ainda faziam isso. E então havia essa tensão. O que acabava acontecendo dentro dessas igrejas, como lá na igreja da Galácia, os Gálatas, lá na igreja de Éfeso, os Efésios, o que acontecia em cada uma dessas igrejas é que havia um conflito interno dentro da igreja, porque os judeus queriam impor as tradições do judaísmo para os crentes não judeus, os gentios, e os gentios, por sua vez, eles não viam a necessidade de se submeter àquilo e não queriam se submeter. E os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, você vai ver que em todas as cartas dele, em algum capítulo, ele vai falar que nós somos todos iguais. Gentios e judeus, no reino de Deus não tem distinção. Ele precisa falar isso porque era um problema crônico da igreja do primeiro século, essas divisões. Lá em Roma havia um problema maior. Por que havia um problema maior? Porque os judeus que estavam em Roma, como os que estavam na Palestina, que não tinham sido convertidos ao cristianismo, eles perseguiam os judeus convertidos. Juntamente com isso, os gentios também não convertidos, eles cultuavam o imperador. E eles denunciavam os judeus convertidos por cultuarem a Cristo. Tanto que os historiadores, quando eles falam do primeiro século, eles falam que os imperadores no primeiro século, antes do incêndio de Roma, eles reclamavam que havia um agitador entre os judeus
e alguns romanos um tal de Cresto, que causava muita agitação na cidade. Levando em consideração a maneira como os romanos escreviam e a língua que eles estavam adotando, esse Cresto aí, na realidade, que aparece nos livros de história, é uma referência a Cristo. E, propriamente, não era o Cristo, mas eram os cristãos que seguiam a doutrina de Cristo, que seguia este evangelho. E estes judeus e gentios não convertidos, eles oprimiam a igreja composta de judeus e gentios. Então veja bem, a igreja de Roma, ela tinha problemas internos, com essa divisão que havia dentro da igreja, e ela tinha problemas externos, tanto com judeus quanto com gentios. Ela era perseguida e tensionada por todos os lados. Havia essa hostilidade presente no ar, do lado de fora daquelas comunidades, daqueles núcleos, dos bairros, basicamente eram bairros, e daqueles encontros, e haviam os problemas internos. Por causa disso, então, Paulo escreve, especialmente nesses textos, nos dando um exemplo de como ser pastoral, com toda essa teologia. Paulo escreve um encorajamento para aqueles crentes, para que eles tivessem o sentimento correto, para com seus irmãos, para com Deus e para com seus inimigos. Basicamente, do verso 9 ao verso 21, Paulo trata, não de forma separada, está tudo misturado aí nos versículos, qual deveria ser o sentimento e a relação correta dos crentes, uns com os outros, com Deus e com aqueles que os hostilizavam. Essa é uma forma da gente separar tudo que é dito aqui de uma maneira didática para nós. Ou Paulo está dando conselhos sobre o tratamento uns com os outros dentro da igreja, ou ele está dando conselhos sobre o tratamento, como eu deveria me comportar diante de Deus, ou ele está me dando conselhos de como me comportar diante dos meus inimigos. É isso que ele vai tratar do começo ao fim, com uma base. A base é: se vocês foram salvos e transformados pelo amor de Deus, então vocês devem genuinamente viver um amor não fingido, não falso, um amor que realmente os capacite a lidar com todas essas tensões que vocês experimentam. Então vamos lá. Primeiramente, o que Paulo fala aí sobre amar aos irmãos? Vamos aí a partir do 9, tem bastante coisa para a gente observar. Ele inicia logo na primeira frase dizendo: o amor seja sem hipocrisia. Isso serve para tudo, para com Deus, para com o meu inimigo, para com o meu irmão. O sentido de um amor sem hipocrisia, essa palavra hipocrisia, o sentido dela é que você não esconda nada. O sentido da palavra hipocrisia é esconder. Hipócrita é aquele que esconde alguma coisa, tá? E a ideia aí era uma ideia que é extraída do teatro. Então, os atores no teatro, especialmente lá nos teatros gregos, lá da antiguidade, eles se escondiam atrás de uma máscara, e atrás da máscara, ele podia estar sorrindo e representando alguém que estava chorando, ou ele poderia estar chorando representando alguém que estava sorrindo. Ele não tinha que ser realista, porque a máscara lhe dava a capacidade de esconder o que de fato estava na sua face. Daí que vem aquela ideia das máscaras lá, da tragédia e da comédia, que é uma máscara com um sorriso e uma máscara triste. Então, quando Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia, ele está dizendo, o amor tem que ser sem fingimento, sem máscara. O amor tem que ser real, né? Não significa que você tem que estar o tempo inteiro mostrando os dentes, sorrindo. Mas significa que você vai estar do lado de alguém sem esconder nada, né? Se você estiver feliz, você está feliz. Se você está triste, você está triste. Mas uma das demonstrações de amor que são genuínas, real, que é genuína, que é real, que é verdadeira, é esse amor que não esconde as coisas, tá? Que não esconde as reações. Ele é absolutamente sem fingimentos. Uma outra expressão aí que a gente pode usar é a ideia de ser sincero. É um amor que tem que ser autêntico. Ele não é uma invenção. Ele não é algo falsificado. Ele é genuíno, ele é autêntico, ele é sincero. Um outro conceito que está dentro dessa afirmação de Paulo é a ideia de um amor prático, de um amor segundo as Escrituras.
A diferença entre o que a Bíblia fala sobre amor e o que a gente experimenta e fala sobre amor no século 21 é a diferença da água para o vinho. Porque quando você pega amor na Bíblia, está sempre associado com algo prático, com algo concreto. Não está associado com algo emocional, com algo passional. Não é isso o amor na Bíblia. O amor na Bíblia não é um sentimento. Toda vez que eu falo isso, e às vezes repito isso, as pessoas ficam não, mas como assim amor não é sentimento? Não, não é sentimento. Amor na Bíblia é atitude. São atos concretos. Por isso que eu não preciso de máscaras, porque o que eu preciso é da atitude correta, e não do semblante, que transmita a ideia de que por dentro eu estou sentindo alguma coisa, quando na realidade eu não estou. Quando você lê sobre amor nas Escrituras, você vai ter, por exemplo, uma ordem. Se é ordem, não pode ser sentimento, porque eu não posso provocar um sentimento de amor através da ordem. Então, esse conceito de amor que nós temos hoje, que é algo passional, que é um calor, que é algo imaterial, que você não pode tocar, é intangível, é uma coisa mágica, é arrepio, é uma série de coisas assim, você não pode ordenar que isso aconteça, você não pode provocar isso na base de uma ordem. Então, quando eu cruzo essas duas informações e vejo o amor o tempo inteiro na Bíblia sendo ordenado, como por exemplo, amai-vos uns aos outros. É uma ordem, é um imperativo. Se é uma ordem, é um imperativo, então não é algo que eu posso simplesmente ordenar que aconteça no meu emocional e meu coração fica apaixonado, fica enamorado, fica cheio de amor, calorosamente cheio de amor. Eu não posso produzir isso na base da palavra. Logo, o que a Bíblia está chamando de amor e está me ordenando fazer, não é sentimentalismo, né? Não é emocionalismo, é algo prático. E esse algo prático é fácil de ser notado aqui no texto, porque Paulo nos descreve isso de várias maneiras, como é que eu traduzo esse amor de forma prática, e em outras partes das Escrituras. Como por exemplo, quando você ama alguém e essa pessoa te ofende, o Senhor Jesus deu uma ordem: caminha mais uma milha com essa pessoa. E as pessoas entendem muito mal o texto, porque diz, olha, se bateu na sua face, dá outra face para bater. E aí tem gente que pensa que é quase como uma provocação, né? Bate aqui agora, né? Não é isso, né? O que o texto está dizendo é o seguinte: você não vai deixar abandonar a pessoa no caminho porque ela te ofendeu. De novo, vamos lá, é prática. Porque se eu for pensar no sentimento, magoei, né? Uma linguagem de hoje. Magoei, vou embora. Não, não tem essa de magoar. Como é que eu demonstro que eu estou obedecendo o que Jesus mandou? Eu não preciso falar, eu não preciso ficar rindo, eu não preciso ficar abraçando, eu não preciso ficar fingindo que eu gostei da situação. Eu só não vou embora. Eu só não vou, numa linguagem de hoje, cancelar a pessoa, tirar a pessoa do meu convívio. Eu vou continuar ali. Eu não tenho que dar um sorriso, falar, que bom que você bateu no meu rosto. Vou ficar aqui mais um pouquinho, quem sabe você bate no outro também. Não, não é isso. Então, Paulo vai mostrar para nós, através dos exemplos que ele vai dar aqui, que o amor, ele tem que ser prático, ele não é emoção, ele não tem a ver com sentimento, ele tem a ver com algo concreto, que está relacionado com ações e reações nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, sejam aquelas que nós chamamos de irmãos, ou sejam aquelas que nós chamamos de inimigos, ou seja, com o próprio Deus. É a maneira como eu me comporto e como eu reajo diante dessas pessoas. É isso que demonstra que eu estou amando. Inclusive até quando eu reajo da seguinte maneira: olha, você me ofendeu. O que você falou não foi bom de se ouvir. E não é justo, não é verdadeiro. Quando eu reajo educadamente, mostrando que alguém está errado, não é falta de amor, muito pelo contrário, é preciso muito mais decisão de amar para você confrontar uma pessoa do que para ficar calado, né? Ficar calado é fácil. Ficar calado é fácil. Fazer de conta que não aconteceu nada é fácil. O difícil é confrontar e enfrentar o problema. Tem muita gente que prefere ficar calado, tem muita gente que prefere ir embora, virar as costas, né? Volta e meia eu converso com casais
E aí sempre tem um dos dois que vai falar assim, quando eu tento conversar, ele vira as costas e vai embora. Isso não é amor. Amor é você ter a coragem de enfrentar a confrontação sem perder as estribeiras, né? Sem abandonar o barco. Ouvir e acatar o que precisa ser ouvido e acatado. Dispensar o que é desnecessário. Isso é amor. Bom, vamos lá, a gente vai falar bastante sobre isso ao longo desse ponto. Atitude. Então, quando Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia, ele está dizendo, o amor seja sincero, seja prático, seja sem máscara, e também ele está falando sobre aquilo que é de irmão, o amor seja fraternal. É interessante o amor de irmão, porque já observaram que irmão não tem problema de brigar um com o outro. Briga tranquilo, né? Escute. Meia hora depois, você nem lembra qual foi o assunto, já está conversando, estão tomando café junto, e vai embora. Aquilo que acontece na infância. Por quê? Porque não está envolvendo emoção, não é emocional, não é sentimental. Eu posso discordar de você sem deixar de te amar. Eu sei que você não vai embora, porque nós discutimos, você vai continuar ali. Por quê? Porque o que te faz ficar ali? É amor, que não é emocionalismo, não é fingimento, não é sentimentalismo, é algo real, é uma força muito maior do que esse sentimentalismo que a gente ouve falar por aí o tempo inteiro, que leva casais a se casarem e desfazerem o casamento em um ano. É sentimentalismo. É diferente do sentimento de irmão, que você não desconstrói, simplesmente com uma discussão, né? Então, veja, o amor ele deve ser fraternal, né? Quando ele diz o amor seja sem hipocrisia, ele está falando sobre isso, sinceridade prática, amor fraternal, cordial, né? Isso aparece no texto, essa cordialidade que está aí no verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Cordial vem do latim coração, está dizendo, o amor tem que ser alguma coisa, uma decisão, uma confirmação, um sentimento, alguma coisa que não é o sentimento, mas é algo que você acredita naquilo, você decidiu por aquilo, e você conscientemente, inteligentemente, você adotou aquilo para a sua vida. É meu irmão, ninguém vai mudar isso, nem eu e nem ele próprio, é meu irmão, acabou. Então eu vou tratá-lo com o coração, eu vou tratá-lo cordialmente. Por quê? Porque ele é meu irmão, ele é parte de mim, eu sou parte dele. Isso tudo envolve aquilo que o cristão deve sentir uns pelos outros. Por quê? Porque nós somos adotados da mesma família. A partir daí então, é que Paulo começa então, esclarecido que a base do nosso relacionamento é o amor que nós recebemos de Deus, aprendemos de Deus e somos capacitados por Deus a sentir. Este amor entendido e reconhecido na nossa vida como sendo algo real, produzido pelo Espírito Santo dentro de mim, pelos meus irmãos. A partir daí então, qual é a minha obrigação em relação aos meus irmãos? A gente vai pular, vamos lá para o verso 13. Compartilhai, no verso 10, na parte C, última parte do versículo 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. A ideia aqui é o seguinte, eu vou preferir dar a honra para o meu irmão. Olha como Paulo é prático. Paulo está dizendo o seguinte, você chegou na igreja, tem um lugar lá no primeiro banco e tem um lugar no último. O que você vai fazer? Vai correr, acelerar o passo para sentar lá na frente, lugar de destaque e de honra? Ou você vai chegar para o seu irmão e falar assim, olha, você chegou depois de mim, mas eu quero que você fique lá no melhor lugar, lá na direção do ar-condicionado, confortável lá na frente. Não, eu não quero, não, mas eu quero que você vá para lá, eu quero te dar essa honra, né? Preferindo em honra os seus irmãos, dando preferência para eles. Olha, eu tenho que escolher aqui, eu tenho 3 lugares para fazer um determinado negócio, mas aonde eu vou fazer? Eu vou preferir o meu irmão, eu quero fazer com o meu irmão na fé. Veja que o cenário nosso cristão evangélico, especialmente aqui no Brasil, ele está tão arrebentado, ele está tão estragado, que na prática o que acontece é exatamente o contrário.
A gente vem aqui na igreja, canta, somos um em Cristo Jesus, somos um só corpo em Cristo Jesus. Toma a ceia juntos, o que chega a ser uma ofensa a Deus. Mas na segunda-feira a gente fala bem assim, eu tenho que fazer um negócio ali, mas eu não vou lá, não vou na empresa do irmão lá não, que fazer negócio com crente é problema. Eu vou fazer com o descrente que dá menos trabalho. Eu vou preferir um profissional que não é crente. Isso tem duas vias, né? Você pode estar tanto falando do irmão, como você pode estar falando de você mesmo, né? Porque se você quer fazer uma coisa desonesta, então você fala assim, não, eu vou fazer com um que não é crente, porque a hora que eu tiver que xingar, brigar, reclamar, o cara não é da minha igreja, não tem problema nenhum, né? Se eu perder a paciência com ele. Então, às vezes a desculpa é, fazer negócio com crente é problema, mas o crente, problema do negócio é você, não é o outro. E como você sabe que isso é problema, você já prefere o do mundo, porque daí você dá o mau testemunho lá fora, mas não dá dentro da igreja, porque dentro da igreja você tem que manter as aparências. Vocês percebem como que vai mal das pernas? Depois a gente não sabe por que a gente não causa impacto nesse mundo. Então, quando Paulo dá essa pastoral na igreja, ele diz, olha, o segredo para fazer tudo que eu vou pedir para vocês é que o amor seja verdadeiro, sem fingimento. Então vamos lá, olha o que eu quero. Primeiro, prefira em honra aos seus irmãos. Tudo que você for fazer, você tem que dar prioridade para quem? Para quem é irmão meu na fé. Vamos lembrar lá que nós estamos estudando no domingo de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, eu repeti isso umas 100 vezes, capítulo 2 ensina a gente a colocar quem em primeiro lugar. No capítulo 1 a gente põe Cristo em primeiro lugar, no capítulo 2, abaixo de Cristo, quem vai? O outro. Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Veio aqui, né, foi obediente, e foi até a morte de cruz. Por quem? Pelo outro, por nós. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui, ele falou assim, prefira em honra o seu irmão. Isso é demonstrar, isso é amor de verdade, não é emocionalismo, nem sentimentalismo, não é aquele amor de novela. Isso aqui é amor de verdade. Eu falo assim, olha, eu posso até ter alguma dor de cabeça, mas isso fica para o Espírito Santo resolver no coração do irmão ou no meu, se for o caso. Mas eu vou preferir o meu irmão. Vamos lá. Agora o verso 13. Compartilhai as necessidades dos santos. O que ele está falando? Auxilie o seu irmão, auxiliar uns aos outros. É a ideia, eu não vou me deleitar em todo o conforto do mundo, enquanto tem um irmão meu passando por uma circunstância de desconforto. A ideia de compartilhar aí, não é simplesmente a ideia de ir lá e levar uma cesta básica e acudir uma necessidade pontual da pessoa. A ideia aí é o seguinte, enquanto ele tiver necessidade, eu vou sentir a dor da necessidade dele junto com ele. Porque na hora que a gente tiver conforto, o conforto vai ser igual para mim e para ele. E aí, de novo, percebam como que a gente está distante disso. Em todas as camadas da nossa sociedade, a gente está sempre lidando com as diferenças sociais. Aí seria muito bom se não fosse assim. Mas falar sobre isso é quase que utópico. O próprio Senhor Jesus disse que os pobres nós sempre teríamos conosco. Ele falou isso para os discípulos. Mas isso não pode ser uma justificativa para eu deixar de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Se eu amo de verdade alguém, eu tenho que entender que eu preciso compartilhar. Compartilhar tem duas mãos também. Ou eu vou sofrer com, ou nós vamos sorrir junto, e vamos desfrutar junto. Então é a ideia de eu levar o meu conforto para o que não tem, e trazer dele um pouco do sofrimento dele para aliviar a carga dele. Sofrer junto. Paulo vai mostrar isso aqui usando uma outra expressão aqui que nós vamos ver também daqui a pouco. Na sequência, ele diz, praticai a
hospitalidade. E aí nós lembramos lá de João, nas suas epístolas, lá no finalzinho da Bíblia, falando sobre Gaio. Gaio não era um pregador, Gaio não era um apóstolo, Gaio não era um pastor, qual que era o ministério de Gaio? Gaio era um bom hospedeiro, ele hospedava os missionários que iam para a Macedônia, que cruzavam pela Ásia Menor. O ministério de Gaio era receber gente. Hospitalidade é uma demonstração de amor. Vejam que a palavra hotel, a palavra hospital e hospitalidade, elas estão intimamente conectadas, elas têm a mesma raiz. A ideia é a ideia de cuidar de alguém. É o que uma pessoa recebe quando ela está num hotel, e ela está no hotel porque ela está sem doença. E o outro que está no hospital, ele também está hospedado, só que ele está com uma enfermidade, mas o conceito dos dois lugares é o mesmo. Tanto que quando você vai acertar a conta lá do hospital, você vai pagar lá na nota lá os remédios, o atendimento dos médicos e a hotelaria, a hospedagem, onde você ficou, o nome está lá, você vai pagar, é a hospedagem mesmo. O conceito é o mesmo. E quando a Bíblia fala de hospitalidade, ela está falando sobre acolher pessoas na sua vida. Independente de qual seja a sua casa. Se ela é grande, pequena, se ela é de madeira, se ela é de pedra, se você tem muitos recursos, se você tem poucos recursos. Hospitalidade é receber gente na vida da gente. Não necessariamente na casa, mas receber na vida, acolher pessoas, como o bom samaritano acolheu. Tá? Paulo diz, o amor não fingido, o amor não hipócrita, o amor verdadeiro é um amor que se preocupa com a hospitalidade. Sempre haverá alguém precisando ser hospedado. Sempre haverá. Continuando, até para a gente poder passar todos. Vamos voltar lá na questão do compartilhar. Aqui, na sequência, Paulo diz, alegrai-vos com os que se alegram. Significa, celebre as vitórias dos outros. Quer ver a diferença disso? A diferença disso, e você descobre que uma pessoa não ama de verdade, é quando a pessoa tem uma vitória lá, mas o que está reinando no coração do irmão aqui é a inveja. E aí você vê a vitória do irmão lá, o irmão não tinha carro, conseguiu comprar um carro, né? Carro zero. Aí você olha, oh, que beleza, né? Mas Senhor, bem que podia ter sido para mim, né? Eu falo, mas fulano nem precisa. Ou a irmã lá, né, que consegue um marido, né? E aí a outra fala assim, mas não deve ser boa coisa. E tem gente que nunca consegue se alegrar com o que acontece na vida do outro. Nunca consegue. E parece uma coisa tão óbvia e tão simples, mas é nesses óbvios e simples que a gente erra, e erra feio. Se alegrar com os que se alegram. O que me deixa alegre não necessariamente é o que vai deixar você. Mas quando eu compartilho das alegrias, veja bem, talvez eu estou num momento que não estou conseguindo me alegrar com nada, mas quando eu vejo alguém se alegrando com alguma coisa, quando eu obedeço Paulo, eu vou conseguir ali junto com ele sentir uma coisa que eu não estou conseguindo sentir. Alegrai-vos com os que se alegram. É compartilhar, não apenas das necessidades, mas compartilhar das alegrias. E tem gente que fica alegre tão fácil, né? Tão fácil. E a gente às vezes perde de sentir alegria simplesmente porque a gente vive nesse isolacionismo terrível que nós estamos experimentando nos nossos dias. Mas não é só, isso não tem a ver só com alegria, tem a ver também com o sofrimento, porque a vida, e olha, especialmente naquela época de Paulo, eram pouquíssimas as alegrias. Pouquíssimas. Embora para o crente sempre havia. Encontrei um irmão, pude cantar a Deus alguns louvores, estudamos juntos uma carta que o apóstolo mandou, que alegria! Mas quando eles voltavam para o cotidiano deles, era perseguição do lado de dentro da igreja, perseguição do lado de fora, era aspirando cheiro de morte, era escassez de tudo naqueles impérios, como era o Império Romano naquela época.
Então esse povo só tinha necessidade, só tinha problema, não tinha hospital, não tinha saúde pública. Você imaginou o que era uma enfermidade que hoje a gente trata com analgésico, às vezes sem nem ir ao hospital? Imagina o que era isso lá, uma dor de dente, por exemplo. Era uma tragédia na vida de uma pessoa. E aí Paulo diz, chorai com os que choram. É a ideia de que, se eu fui lá para rir junto, agora eu vou lá para chorar junto também. Amor de verdade. Viram que até agora não falamos nada sobre coraçãozinho, sobre contemplatividade? Tudo aqui é prático, é atitude, tem a ver com ações. Veja mais, não apenas isso. Ele diz, tenham os mesmos sentimentos. Isso aqui é muito difícil. De novo, é uma daquelas questões, como a questão do compartilhar, que parece até utópica. Por quê? Porque é muito difícil a gente conseguir todo mundo ter o mesmo pensamento e o mesmo sentimento reunido num lugar. As igrejas evangélicas, elas são conhecidas pela sua volúpia no que diz respeito ao denominacionalismo. Porque nós somos milhares, centenas de milhares de denominações. Os protestantes, né, são criticados, inclusive pelos católicos. Por quê? Porque nós nunca paramos de dividir. Nós saímos da igreja católica protestando, né, por uma causa justa, mas nós nunca mais paramos, né? E aonde existe uma igreja evangélica, você vai estudar a história daquela igreja, você vai descobrir que em algum momento aconteceu uma divisão. Por que a divisão aconteceu? Porque nós não obedecemos o que Paulo está dizendo, porque o amor não é sem hipocrisia. Porque nós não somos aqui, deveríamos ter os mesmos sentimentos, mas nós não somos aqui obrigados a ter os mesmos pensamentos. Nós somos aconselhados pela Escritura que devíamos pensar as mesmas coisas. Quando a Bíblia fala sobre pensar as mesmas coisas, está falando que nós temos que ter a mesma doutrina, que nós temos que ter a mesma base de fé, que é a Escritura. Quando a Bíblia fala de ter os mesmos sentimentos, ela está dizendo, olha, nós temos que ter as mesmas esperanças, nós temos que ter o mesmo senso de propósito, nós temos que ter o mesmo compromisso, nós temos que ter a mesma disposição de amar, mas nós somos diferentes. Nós estamos em compassos diferentes da vida. Tem gente que já está nessa luta há muito tempo, tem outros que estão chegando agora. Mas, especialmente, quando Paulo fala, tende o mesmo sentimento, a ideia aqui é a seguinte, independente do fato de você ter uma ideia um pouquinho diferente da do outro, de você ter uma força e uma intensidade naquilo que você faz, um pouquinho diferente da do outro, nós deveríamos usar este amor, que é o que nos une, como uma linha, um fio condutor para nos manter unidos. É essa a ideia que Paulo tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, permaneçam amarrados pelo amor, mesmo que em algum momento vocês estejam com alguma divergência uns com os outros, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, mas tenham este sentimento em comum que vai funcionar como uma corda que vai amarrar vocês. Essa é a ideia de você, eu não vou ser igual nenhum de vocês aqui, mas nós vamos permanecer juntos porque tem uma coisa que nos amarra um ao outro, que é mais poderosa do que as coisas que nos separam. Essa é a ideia, né? E aí, neste ponto, ele fala algo interessante aqui na sequência, e é onde nós vamos parar por hoje. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Bom, Paulo pode estar falando de duas coisas aqui. Quando ele fala de humildes, ele pode estar falando de humildade, e ele está dizendo o seguinte, olha, observe as pessoas que vivem de forma humilde e imite-a, seja condescendente, imite, sejam todos humildes na vida, até porque essa é a posição do bem-aventurado, bem-aventurados humildes de espírito, aqueles que reconhecem que não são de si mesmos e por si mesmos absolutamente nada, tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor, devemos viver com humildade. Paulo pode estar falando sobre isso aqui, mas Paulo também pode estar olhando para o que é humilde, no que diz respeito à condição
econômica e dizendo assim, olha, gente, se importem com o que é pobre. Porque existe quase que um magnetismo das pessoas que são mais abastadas e a gente acaba se sentindo muito atraído por elas. Uma, por de repente você querer ter uma vida muito parecida com a delas, ou segundo, porque de repente essa relação traz um certo conforto para a sua vida, ou terceiro, por orgulho mesmo, porque você quer aparecer com quem, entre aspas, está bonito na foto. Em todos os sentidos, Paulo está tentando combater essa ideia da gente ficar focando naquele que é maior e desprezando aquele que é menor, economicamente falando. Então Paulo diz, condescendei com os humildes, ou seja, seja amigo dos humildes também, conviva com eles, né? Chore com eles, se alegre com eles, caminhe com eles, vá na casa deles, receba-os na sua casa. Bom, os dois sentidos desse texto podem ser unidos em um só. E aí a gente pode concluir que Paulo está dizendo o seguinte, olha, o amor verdadeiro, não fingido, ele se manifesta numa vida humilde, que se relaciona com todos da mesma maneira. Eu sou a mesma pessoa com o que é mais simples, economicamente falando, quanto com aquele que é mais bem de vida. Eu sou o mesmo, eu sou humilde lá e aqui. Eu tenho amizade lá e aqui. Eu dou risada aqui e lá. Condescendei com o que é humilde. A ideia de Paulo é que nós devemos ser o mesmo, íntegro, sem fingimento, em nenhum dos dois lugares. Eu nem vou parecer ser mais feliz do que eu sou com o rico, o que acontece muito, e não vou chegar lá na casa do pobre e começar a falar das minhas desventuras, já que ele também está com um monte de problema, que é o que normalmente acontece. Quer ver como é um exemplo? Isso é uma tendência quase que natural nossa. Você chega numa casa que tem uma pessoa doente, a pessoa começa a contar as doenças dela. A sua HD, ela começa a buscar no seu cérebro algum momento que você teve uma doença semelhante para contar, olha, mas eu tive um negócio desse também, foi assim. E aí você começa a contar tragédia. Ou você encontra, se você não teve, olha, mas eu conheci, tive um vizinho, rapaz, morreu com isso que você tem. Sofreu e depois morreu com essa doença. Tome cuidado. E aí começa ali, às vezes, uma disputa para ver quem tem a história pior. Mas chega na casa do rico, você começa a contar sobre suas férias. E aí ele conta as férias dele, você não quer ficar por baixo, você vai, se você não tinha, você inventa uma férias melhor do que a dele. Paulo diz, condescendei com os humildes. Vai lá, senta com o cara. Se ele estiver triste, tenta dar uma alegrada nele. Se for preciso, chore com ele. Mas senta lá na casa do rico também. Não queira ser uma coisa que você não é. Mas converse com ele. Sorria com ele. Ore com ele. Chore com ele se ele precisar. Mas a ideia é que nós sejamos humildes e sejamos os mesmos em ambos os lugares. Isso é um amor não fingido. Paulo está falando isso para uma igreja que provavelmente tinha todos esses problemas, como nós, no século 21, continuamos tendo todas essas dificuldades, estão presentes na nossa vida. A ideia de Paulo é muito, muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Eu preciso cultivar essa virtude do amor prático, verdadeiro, sincero, autêntico, não emocional, mas prático, atitude concreta na minha vida. Porque foi para isso que Cristo morreu. Esse tipo de amor piegas, emocional, que é só da boca para fora, ninguém aguenta mais. E muitas vezes nós somos mal vistos na sociedade porque a gente fala muito sobre amor, mas não vive, não pratica. Então, nós vamos parar por aqui hoje, porque essa é uma das partes, uma das abordagens no texto. A gente colheu aqui aquelas recomendações que são dirigidas no relacionamento com o irmão. Semana que vem daí nós voltamos e aí eu falo sobre aquelas recomendações do amor verdadeiro para com Deus e depois do amor verdadeiro para com os inimigos. Por hoje, eu acho que está de bom tamanho para nós. O desafio que o texto nos apresenta é muito grande. Então, para quem gosta da teologia
que Paulo nos apresenta nos primeiros 11 capítulos, a gente também precisa ficar feliz e animado com a prática que ele nos chama a ter. Se eu aprendi que Deus me amou com amor, e que, especialmente no capítulo 8, nada pode me separar do amor de Deus, eu preciso entender também que se essa é a característica do amor de Deus, então essa também tem que ser a característica do meu amor para com as outras pessoas. Um amor inquebrável. E a gente vai comer saco de sal junto, ou vai comer bolo junto, mas nós não vamos separar. Esse é o ponto. Tá? Então, quando acontece de uma igreja se dividir, ou às vezes de uma pessoa fica um tempo nessa igreja, daí começa a encontrar atritos, ou descobrir os defeitos, ou tem os seus defeitos descobertos, a pessoa faz o quê? Pula para outra. Ou seja, está indo na contramão daquilo que Paulo está mandando você fazer. Ou estou indo para uma igreja porque, pastor, eu fui lá sentir uns arrepios. Esse tipo de amor não dura. Esse tipo de amor é igual esses amores de televisão, desses casamentos de famosos, que dura até acabar a festa. Não dura. O amor tem que ser como o amor de Cristo. É prático. Como é que Cristo demonstrou o quanto Ele nos amava? Tomando o nosso lugar lá na cruz. E suportando os pregos, a coroa de espinho, e uma separação de Deus ali momentânea, por causa dos nossos pecados que ficaram sobre Ele. Na nossa vida, nós não teremos que ir para uma cruz de madeira. Mas muitas vezes, os relacionamentos vão nos levar para uma situação excruciante. Mas eu tenho que pedir a Deus que, da mesma maneira como Cristo suportou aquela cruz, que a gente suporte as tensões para poder amar as pessoas. Começando por quem está dentro da casa da gente, marido, esposa, filho, que não é fácil, pai, mas que Deus nos dê esse amor prático. E isso mude a nossa vida e gere frutos para a nossa família, para a nossa igreja, para as pessoas que estão ao nosso redor. Feche os olhos, vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, nesta noite, pela Tua palavra, pelo quanto ela é prática e aplicável, ó Deus, para cada um de nós, e suplicamos a Ti que nos ajudes, ó Deus, a amar desta maneira como Cristo nos amou, desta maneira como Paulo nos insta a amar, dessa maneira como os verdadeiros crentes têm amado desde o princípio. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a pôr em prática este amor, que ele não seja discurso, mas que ele seja atitude, que ele seja real, e que a gente experimente, ó Deus, mudanças verdadeiras, reais, na nossa vida particular, na nossa vida no corpo de Cristo, como igreja, e na nossa vida profissional, entre os nossos amigos e companheiros. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, especialmente no trato com aqueles que são fraternos na fé. Que o Senhor nos ajude a obedecer a Tua palavra. Fica conosco nessa noite, ó Deus, dá-nos o descanso. Peço ao Senhor, especialmente pelos nossos adolescentes e jovens, que vão viajar amanhã para o acampamento, que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale ao coração deles, que eles ouçam a Tua voz e que eles obedeçam ao Senhor. Pedimos também, ó Deus, por nós que ficaremos aqui, que o Senhor nos dê um final de semana abençoado. Pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.